Conversa mesmo aí, tranquilo aí. Pronto. Fala pessoal, bem-vindos ao P1 passado. Esse é o primeiro Chesscast, um projeto meu de podcasts relacionados a xadrez. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial que eu vou deixar se apresentar por si só. Fala aí, nosso mestre nacional Nery. Opa, e aí pessoal, boa tarde a todos aí, bom dia, né? Não sei o horário que vocês vão ver a entrevista, né? Então é uma honra estar aí participando aí com vocês. Então eu sou, no caso, eu sou mestre nacional, né? E treinador, né? Trabalho aí com treinamento de xadrez online aí. Sim. Fala aí, como foi seu começo no xadrez, Nery? Conta aí pro pessoal. Assim, uma coisa muito importante, qual é a sua idade e quanto tempo você joga? Então, eu tô com 31, né? Eu jogo há 16 anos. E assim, eu comecei ali numa idade mais tarde, né? 15 para 16 anos. E aquele começo é sempre muito difícil, né? Às vezes, na época principalmente, eu demorei uns 6 meses para descobrir que se estudava xadrez. Então, meus primeiros 6 meses eu só jogava, perdi ali todas, assim, completamente, mas gostava de jogar, assim. Eu perdia e dentro da minha própria capacidade, assim, eu tentava analisar a partida, era uma curiosidade minha mesmo. E depois que eu descobri que se estudava xadrez, aí eu fui e tive uma evolução até mais rápida, porque realmente eu comecei a pegar livros, né? Eu tive o primeiro livro aí que foi Aprenda Xadrez com Garry Kasparov. Também é Sei meu que eu, primeiro livro. Meu primeiro livro. Sei que eu li esse livro em 2 semanas, o livro todo, assim. E o pior, né? Eu não sabia nada, 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 né? E eu peguei o livro, beleza, vamos estudar xadrez. E aí, como é que olha o livro e olha no tabuleiro? Eu não sabia a anotação. Ah, uma coisa Aí eu engraçada. aprendi sozinho, na raça também, né? Não tinha Google, nada assim, né? Eu não tinha um acesso à internet igual a gente tem hoje, né? O, o, uma Era co- aquela época de internet de escada, né? eu peguei o finalzinho disso. Uma, uma, Internet de escada lá, o IG, né? Que dava aquele. o Tinha até me- um barulho quando você conectava pelo telefone. a gente ia estar Então, conversando pelo MSN, né? O ICQ, se fosse nesse tempo aí, né? exato. Então, eu sei que aí na época era muito difícil, né? Mas aí eu lembro que eu parei, pensei, pensei. Eu gastei um tempo, mas eu aprendi a anotação sozinho ali na marra mesmo. E o livro foi muito legal. Eu acho que o Kasparov aí, eu considero o melhor de todos os tempos, né? Isso é consideração pessoal. E também o legal é o legado que ele deixa, né? Sempre deixa aí vários livros, muito material, né? Eu acho que isso também é muito legal para os jogadores. Uma coisa que eu acho interessante é que esse também foi meu primeiro livro. Só que, tipo assim, eu era tão ansioso com as coisas que, tipo, eu vi ele mostrando uma posição, alguma coisa, explicando. Aí eu tentava fazendo uma partida minha, eu perdia. Aí eu passava um dia depois analisando, procurando um erro. Eu disse, não, esse cara tá errado, isso não pode dar certo, que eu perdi. Tão inocente que eu era no negócio. Não é assim mesmo. Não, e é muito bom. E sobre o Kasparov, eu não acho ele o jogador tipo mais talentoso que já teve, mas eu acho ele o maior campeão mundial por conta da postura dele, o jeito de se expor ao xadrez, o jeito de jogar, aquilo de jogar pra ganhar, aquilo de querer se sair por cima sempre dos outros, por ser o campeão mundial. Ele tinha aquela necessidade de estar tipo no topo mesmo, tipo eu sou o campeão e eu tenho que ser o campeão. Mas Ah, é, sim, sim. né? Assim, eu considero o Kasparov, né? Porque tem aquela luta, né? O pessoal fala muito o Fischer. Aham. Podemos negar que o Fischer foi um super jogador, né? Teve os resultados impressionantes na época, mas o Fischer simplesmente chegou no topo e Sumiu. auto-aposentou ali e quis manter como o melhor ali. É pronto. Tipo, no Brasil nós temos aquele marketing meio dos Estados Unidos, né? Aquela coisa meio do O americano, né? sonho Então o americano, brasileiro é né? meio fascinado com isso, né? Uma coisa que eu acho Mas.
Uma coisa que eu acho interessante é que eu comecei a ler meus grandes predecessores do Kasparov. Aí, tipo, ele fala uma coisa muito interessante, que no começo ele fala sobre cada campeão mundial, tipo, o Fischer, ele fala que o Fischer é de uma era onde a TV já estava tendo muita influência, o sonho americano era o que todo mundo queria, aí todo mundo tinha muito isso, como o boom dos Estados Unidos fez o boom no Fischer também, né? Ele não que ele não seja um bom jogador, mas tipo, a mídia foi muito Sim, boa pra também. ele. Mas assim, O próprio Magnus hoje, assim, né? verdade, o próprio Magnus. Certo que o O próprio Magnus é Magnus, um. assim, fantástico, né? Um capa-branca aí muito evoluído, né? Eu Acho tenho uma que teoria maluca que eu brinco com o meus monstro amigos. dos finais, digamos. Mas hoje, assim, qualquer resultado, xadrez ou qualquer esporte, que seja futebol, o cara lá, um perna de pau, ele faz um gol lá mais ou menos importante, os comentaristas começam a falar bem dele, o cara já é vendido para fora e nem joga essa bola toda, E né? vira um ídolo, né? Hoje em dia basta um gol, basta uma viralizada na internet e virou ídolo, né? Então tem muito disso, né? Uma coisa que, tipo assim, né, me fez querer fazer esse podcast foi tentar chegar mais aos treinadores e jogadores nacionais. Porque conversando com o pessoal do clube que eu participo, eu sou do interior de Pernambuco, uma cidade bem pequena mesmo. Tipo, Qual cidade? eu sou de Ibirajuba, Pernambuco. Eu sou o único jogador de xadrez da minha cidade, tanto é que eu vou pra outra cidade vizinha, que é Lajeado, pra poder participar do clube. Sim. Tipo, falando sobre partidas modelo com o pessoal lá, eu vi que todo mundo falava bem, não, eu tenho o Kasparov como uma partida modelo, tenho o Fischer, tenho o Diglire, tenho isso, eu vi que o pessoal, tipo, não tenta se achegar muito aos jogadores nacionais, até, tipo, eu vejo muito, a maioria até dos GMs faz conteúdo hoje e é muito bom, tipo, você vê eles analisando as próprias partidas para ter isso como modelo. Eu acho que falta o pessoal, tipo, valorizar um pouquinho mais o trabalho do xadrez do Brasil, tipo, quem gosta, para poder que isso tenha um boom maior. O que você acha? Ah, sim, não, com certeza. Tem que ter esse lado, né, do pessoal reconhecer. Tem que ter o trabalho também dos próprios jogadores fortes, né? Infelizmente, eu acho que o xadrez tem uma luta de ego muito grande, né? O que eu Verdade. quero dizer com essa luta de ego? Isso aqui é até um pouco polêmico. Então, você tem aí muitos Seja jogadores polêmico que eu fortes, preciso de like. Seja polêmico, à né? vontade. Né? Você tem uma luta de ego muito grande que fala assim: você tem muitos jogadores muito fortes, né? Eu, como jogador, beleza, já ganhei alguma coisinha aí, mas não tem relevância nenhum perto de outros, assim, né? Ganhei brasileiro amador, já ganhei alguns torneios, assim, até torneios nível nacional mesmo, já ganhei alguns torneios legais mesmo, vários torneios nível absoluto, essas coisas, já tive uns resultados bons, assim. Mas tem muita gente que tem muito mais expressão, mas às vezes a pessoa limita, né? Exemplo, os grupos de WhatsApp hoje é uma forma do xadrez ter mais contato, né, com o público Verdade. e assim, é a chance às vezes daquele jogador iniciante ter contato às vezes com uma estrela. Exemplo, eu vejo assim, eu tenho ali, eu dou minhas aulas online e por eu estar em algum grupo, participar, responder uma pergunta, às vezes alguma pessoa me chama para jogar. E às vezes eu tenho lá 2.200, 2.300 de rate e um cara de 1.100 me chama para jogar. Eu, particularmente, se eu puder, eu jogo. Né? O que custa? Eu jogo, eu respondo uma pergunta. Né? E às vezes eu vejo que jogadores assim, um pouco além do meu nível, são quase nulos em grupo de WhatsApp. Né? Eu não posso falar isso assim com aquela certeza, porque às vezes eles participam de grupos que eu não estou. Né? Mas assim, eu participo de uns 50 grupos de WhatsApp. Né? E eu Tem já vi esse muitos. questionamento dos próprios jogadores. Então, nós temos assim pouquíssimos GMs participando dos grupos. Nós temos lá assim, eu vejo muito o Crico, O etc. Crico, ele Sim, já é um, tipo, o pai dos GMs na rede do social, né? povão, né? Tá ali para ajudar todo mundo. Então, assim,
Nós vemos alguns MIs, né, geralmente participando, mas assim, se a gente for pegar, 14 GM, quantos que será que realmente participam ali? E que não tenha só o cunho financeiro, porque no fundo o cara tá ali, ele vende aula, ele vende um produto, um curso, etc, né? Verdade. E quantos que estão ali sem esse cunho financeiro? Então, eu também estou ali, tem esse lado, né? Tem esse lado financeiro ali para mim. Mas, no fundo, eu gosto de estar ali no meio, gosto, às vezes, de ver os comentários, né? Tem coisa que você dá risada também. E é bom estar ali no meio, né? Jogar, Relembra participar de muito seu torneios. começo, assim, ver hoje, tipo, os jogadores amadores discutindo. Assim, os jogadores iniciantes, tipo eu, tá num grupo lá falando, tomei um pastor, pendurei peça. Tipo, é meio Sim. nostálgico pra você. Assim, eu entendo o lado, às vezes, do pessoal que não participa. Eu vou dar um exemplo. Eu que participo, aí, às vezes, você tem ali seus resultados, você está ganhando, geralmente, alguns torneios online e tudo. Aí, quando você perde, às vezes, uma partida para alguém inferior alguma coisa, aí você tem aqueles jogadores que tratam aquilo como normal, mas você tem, às vezes, aquele que estampa como se fosse um título, né? Então, Verdade, às vezes, eu entendo porque esses jogadores ficam afastados, porque tem esse lado negativo. Então, de verdade, repente, uma partida ou outra que você perde ali, ela pode ter uma imagem muito negativa, né? verdade. E viraliza, e sai passando para os grupos, e não sei o que lá, ganhei de fulano, tipo, o cara ganhou uma partida online. Às vezes você jogou fazendo café lá, tá nem olhando, brincando com o cachorro, né? Não tá E, nem aí pra partida, mas você tá ali jogando. Às vezes você tá lá em cima, verdade. né? E também eu acho assim, né, que também ao público cabe a um lado ser mais compreensível, saber que tipo todo mundo tem ocupações, todo mundo tem tempo, todo mundo tenta dividir as coisas. Não é porque não, o GM ou o MI ou o mestre nacional tá num grupo, falou comigo, você topa jogar comigo? Topa, aí vai estar toda hora, vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar. Não, isso não é tão legal também. Todo mundo tem suas ocupações. É difícil dedicar É, tempo às pessoas, assim. O lado rentável, eu acho meio complicado também, é meio polêmico, que nem você disse, porque, tipo, o xadrez não é uma coisa tão rentável no nosso país, e os jogadores da elite também, a maioria usa até, tipo, as redes sociais e tudo só como propaganda, não tem é. essa chegada ao pessoal, como você fala, mas, Às vezes assim, às vezes assim, essa questão da rede, é que a pessoa assim, a gente tem tempo, tem afazeres, né? Até que o pessoal não chama tanto para jogar de forma excessiva. Eu faço assim, a pessoa manda dúvida, uma pergunta. Eu posso te dizer que eu respondo ali uns 80%. Às vezes tem uma que eu não respondo na hora e fica. ah, Mas se a pessoa insistir, mandar uma outra mensagem, a gente acaba sempre respondendo, tentando ajudar. Tento gravar um áudio, eu mando um vídeo, sabe? Eu pronto, tento ajudar dentro do possível ali, né? pronto, mas agora E assim, jogar, né? O pessoal fez o convite ali, por exemplo, no Lichess, eu tô online. Se eu não estiver fazendo nada, tal, às vezes eu jogo. Às vezes estou mais ocupado, às vezes não. É relativo, entendeu? ah, Não acho que o pessoal convida também de forma tão excessiva. É mais deixar essa possibilidade aberta também, eu acho. Entendo. Assim, mas me fala um pouco assim sobre você, tipo, competições, qual foi as últimas que participou, alguma que planeja participar. Eu participei aí, eu venci o terceiro Open de Sorocaba, foi Parabéns. um torneio legal aí, tinha 116 jogadores, né, vários mestres, né, mestre FIDE, mestre internacional, até um torneio muito legal, fiz 7 em 7, fiz um Ótimo, foi excelente ótimo. torneio assim, né, e antes desse torneio eu tinha acumulado dois vícios, né, eu joguei um Blitz, né, um Blitz que o Grego tinha feito em São Paulo, né, o Christian, né, tinha feito um Blitz lá, foi acho que o primeiro torneio do Brasil lá de 28 rodadas, né, 27 rodadas Blitz lá. Eu até estava meio que liderando ali, deixei escapar ali nas últimas rodadas e acabei ficando vice. Já foi um torneio super legal, né? E antes desse título também eu tinha sido vice num circuito do Vale, né? O Vale é a região aqui que eu moro em Ilha Bela, São Paulo, né?
tinha sido vice também nesse circuito, um torneio que eu fiz 6,5 em 7, Muito consegui bom. ali, salvei um empate ali com o Crico, foi super legal, né? Então, então Se foi um quiser mandar torneio também que o foi super legal. Se quiser mandar o PGN desse empate aí com o Crico depois pra analisar no canal, também Ah, não, viraliza. não, tranquilo. É uma partida rápida, assim, né? Se eu for mandar todas que o Crico já me ganhou, já não, não tem muito sentido. Então, normal, né? A Eu, gente eu cita não me assim o nome importaria porque de é um perder. grande mestre e tal, né? Mas admiro muito ele e não faria questão nenhuma de fazer isso, né? Eu, é legal, né? Tipo assim, jogar com esse pessoal só, já é da hora, Sim. tá, né? Se Tipo, eu contar o ano inteiro, quantos grandes mestres que eu joguei no ano, né? Torneio assim presencial não chega a 5, né? Então aí é um número super limitado, né? E fazer resultados diante desses jogadores é sempre uma coisa muito dura, né? é um Eu também, até isso aprendizado, é uma né? coisa legal, você ter caído nesse assunto sem querer, exemplo assim, eu poderia ter feito uma postagem, assim como muita gente faz, eu fiz lá que eu fui vice do torneio, etc, fiquei muito contente, mas às vezes eu não gosto de citar o nome, né, que é onde que o pessoal acha que pisa um pouco na bola, né, às vezes o cara, Ah, e vitória diante de tal, não sei o que lá, às vezes isso pode afastar um pouco também esses jogadores, esse negócio de citar o nome. Às vezes, até alguns vídeos que eu ponho no canal, assim, ou as partidas que eu analiso, eu tento não pôr o nome do lado perdedor, às vezes. Não entendo. é uma partida referência de grande mestre mesmo, não é, é uma partida analisada ali mais prática, porque às vezes é ruim, e isso para a pessoa às vezes é um ofensivo, né? Então, Verdade. Isso aí, uma coisa também que o pessoal tem que ter que perder, empate, todo o resultado faz parte do jogo. Isso não muda nada na pessoa. Muitas vezes tem muitas coisas que influenciam, tipo o cansaço de já ter jogado várias partidas, tem o apuro de tempo, muitos fatores que podem influenciar. Muitas vezes você cometer um erro e o cara jogar melhor, não quer dizer que você tá jogando melhor que o cara, ou o cara é melhor que você, quer dizer que sim, naquela partida você saiu melhor. E o pessoal da internet, eu concordo com você, às vezes é muito carrasco com isso. Pega muito no pé e tenta fazer uma imagem negativa dependendo do resultado. sim, exemplo, ó, eu vou jogar. Ontem eu joguei um torneio, até publiquei no canal, Eu tal. vi o vídeo lá. É assim, aquele torneio foi um torneio que eu me obriguei a jogar, já que eu dei muitas aulas na quinta e na sexta. Tô sem jogar uns torneios aí, então tô um pouquinho meio até sem ritmo. Joguei esse Open Sorocaba, mas foi lá no início do mês. Minha previsão de jogar agora é só outubro, né? Então, previsão de jogar demora, né? Jogar torneio assim vai demorar um pouco. Ou seja, então já tem um período que eu tô sem jogar. Hum, Então, o que que acontece? Fala, tem que jogar essas partidas aqui, porque eu já dei 2 dias de aula e não treinei. E aí você vai jogar um torneio desse e todo mundo tem um rate às vezes um pouco menor que o seu. Até que aquele torneio teve uma média legal. Todo mundo tem um rate menor. No fundo, você não joga com a mesma energia, entendeu? é uma No fundo, pegada diferente. você precisa de ser desafiado, né? Exemplo, um dia, uns meses para trás, eu fui massacrado na internet, assim. Mas eu joguei com um grande mestre, tipo, top 3 mundo, assim. Exemplo, entendeu? Joguei com, acho que um cara lá que ficou em quinto no Mundial rápido, assim. Não lembro o nome dele. Aqueles nomes lá, Serguei não sei o que lá. Aqueles nomes, Aqueles né? nomes que eu nunca sei pronunciar, como eu Isso. digo no Cara de canal. 2.720, 2.730. Aí joguei 20 partidas com esse cara. Esse aí sim, aí eu joguei lá dando sangue, entendeu? Aí tipo, ficou 18-2 pro cara, entendeu? Sei. Aí é diferente, aí você joga com desejo, com a coisa. Agora, quando você está jogando com hate melhor ali, não é subestímulo, mas é natural do ser humano. É igual o futebol: um time de Série A vai jogar a Copa do Brasil, aí ele pega um time lá da Série C. No fundo, o técnico já poupa jogador, já faz isso. Isso é normal. Não quer dizer que vai ganhar, que vai perder, mas é natural do ser humano, já não é o mesmo investimento. Eu acho que essa visão aí, tipo assim, pra você, por já ter mais experiência, isso é uma coisa mais comum do que, tipo, pra mim, que joga online ou uma coisa assim, porque, tipo, você já tem
uma vivência no xadrez como esporte. Isso aí já é uma vivência do esporte mesmo, não é? Você não é só o cara Sim. que joga online e eu tenho que subir meu rate cegamente. Não, você já tem Nem esse. ligo para hate hoje em dia, nem esquento. Tá vendo? Isso é uma coisa que antes eu me importava muito e quando eu abri mão disso foi o que me ajudou, apesar de eu tinha o quê? 700 de rating, hoje eu tô com 1.200, eu subi isso em 5 meses. Foi só esquecer disso Sim. que subiu, foi tem que ser tem que ser Seguir consequência. estudando, né? Sim, mas eu vou para continuar, me fala aí um pouco como é a sua preparação, tipo, para torneios, como você mantém um estudo frequentemente, como é isso, o xadrez para você nesse quesito? Então, a preparação é muito mais focada nos alunos, né? Como falei, eu sou treinador, né? Eu já formei mais de 50 campeões brasileiros de categoria. Até tô enrolando para fazer uma postagem. Teve um brasileiro escolar aí em Poços de Caldas, né, em Minas. E tive 3 alunos campeões. Eu não fiz nenhuma postagem, né? Muita gente, meu aluno campeão brasileiro, e vai lá no Face e manda postagem. Às Hum, vezes não fiz ainda, porque às vezes eu às vezes quero sim conseguir às vezes os novos alunos, mas no fundo tem um limite também. Eu quero às vezes manter a qualidade das aulas que eu tô, né, e ter um tempo para me treinar, né? No fundo eu quero chegar mais fit. Então boa. o meu foco maior é os alunos, né? Mas eu tô ali estudando, tô, né, é, tentando preparar até um pouco fisicamente também, tentando fazer um pouco mais de atividade física, né? É uma coisa importante. E assim, eu gosto de estar todo o tempo estudando. E a preparação seria o quê? Tá fazendo tática sempre, todo dia, tem que trabalhar o cálculo. Essa é a parte indispensável. O brasileiro é viciado em estudar abertura, acha que abertura ele vai ficar forte, e é enganação pura, entendeu? O cara precisa trabalhar cálculo e estratégia final, entendeu? Tem que aprender abertura, sim, mas não só, né? Tem gente que só estuda essa parte. Então, minha preparação está sendo basicamente cálculo, manter a prática, né? Tem que jogar, então tem que jogar online, esses torneizinhos aí, sempre muito bem-vindo, né? Analisar as próprias partidas, né? Mesmo que seja online. Eu joguei 3 mais 2, 2 mais 1, 1 minuto. Analisa, você vai aprender alguma coisa que é só a partir de 1 minuto. Eu errei, soltou o mouse, entregou a dama. Analisa, tem coisa para você aprender, né? Então, Verdade. analisar os próprios jogos, procurar estar sempre assim, atualizando, eu principalmente por ser treinador, então tem que estar lendo aí obras novas, livros novos aí que são lançados, né? Então, tem que estar sempre lendo alguma coisa nova aí que é lançado, né? E ler os clássicos, né? A gente precisa de aprender os clássicos, né? Você falou, eu sou um jogador de 1200. Então, será que você já leu os livros clássicos, né? Então, a gente precisa. Eu tô parando muito pra ver isso, que até meu professor lá do clube, ele parou, disse que eu tinha que conhecer mais partidas antigas, porque muitas vezes eu tô achando que tô tendo ideias modernas, digamos assim, ideias que tá sendo muito, e são ideias que já foram refutadas há muito tempo, e eu tô insistindo muito nisso. E, Às vezes, o exemplo, o cara quer entender como o Carlsen joga, mas ele não sabe nada de um Capablanca. E você tem que aprender o fundamento para você avançar, né? Isso como numa área acadêmica, né? Eu que já sou graduado, etc., assim, na área acadêmica você aprende lá os fundamentos de determinada área. Depois do fundamento, você vai aprofundando. O pessoal hoje em dia quer aprender já a solução do negócio e não sabe como que é a base, não sabe nem o porquê. verdade. É, Então, a primeira coisa é essa, né? Entender a base, né? é, um- Você não constrói casa sem fazer um É alicerce, né? uma coisa que meu professor do segundo grau dizia. Ele dizia: todo mundo quer ser bom em matemática, mas ninguém quer aprender a tabuada. Ele dizia: é impossível um sem o outro. É mais ou menos isso com xadrez também, que eu vejo Sim, muito. então é o que falta, né? Aprender com os clássicos, eu acho que é fundamental. Assim como treinador, você já deve ter pegado vários alunos de vários níveis. Pra você, assim, qual é o maior erro, assim, a maior carência que os iniciantes têm? Assim, até quando chegam a você, ou que você vê online, já que você responde perguntas, conversa assim com o pessoal, o que você acha que falta mais, assim, o mais comum de encontrar nos iniciantes? Acho que o erro são vários, né? O número um é
a achar que a necessidade de aprender abertura é muito grande, né? Esse eu já desanimei de aluno, assim, já encerrei a aula por causa disso, porque a pessoa às vezes é muito exagerada com essa coisa de abertura, ela quer só aquilo, e ela não calcula mate 1. Tipo, a pessoa não dá mate 1, você põe lá 20 posições de mate 1, dando um exemplo, a pessoa erra 5, né? E mate 1 ridículo, assim, que basta você parar um pouquinho e analisar. A pessoa tem dificuldade, ou seja, ela não sabe os temas, e ela quer aprender lá 15 lances do Siciliano Sveshnikov, então não tem jeito, né? Aí ele fica ali decorando o lance, ela não quer nem entender direito o porquê dos movimentos, né? Então, essa é uma dificuldade. Eu até falo que é um problema do xadrez no Brasil, assim, esse lado excessivo, assim, de aberturas, né, muito exagerado. E o outro eu acho que é um erro que tem um tato até psicológico, né, que é a falta de objetivo, né? Exemplo, eu até gosto muito de citar isso, mas ninguém pega o carro dele de casa e sai andando para a rua sem saber para onde ele vai. Verdade. Então beleza, eu posso ser o iniciante que seja lá. Eu posso ter 500 de rate lá no chess.com. Então, beleza, qual que é o meu objetivo? Eu tenho que ter um foco. Eu quero de 500 chegar a 800. E mais a médio prazo eu quero ter 1.000. E mais a longo prazo eu quero chegar a 1.300. Então, beleza. Então, cria objetivos para você saber que você vai para o degrau, né? Porque tem gente que, infelizmente, pais principalmente, né? Eu trabalho com criança, adulto, idoso, tudo que você imaginar. Né? E é tudo assim, jogadores mais avançados, pelo menos quem já sabe as regras. Eu não ensino movimento básico, né? Eu já ensino coisas mais avançadas. E aí, às vezes, qual que é o erro? O pai vem antes de um torneio, um mês ali, 2 semanas, 3, quer fazer um tanto de aula e acha que o menino vai bem no torneio. Então, isso é um erro muito típico. As pessoas quererem ter resultado de forma muito imediatista, né? E não vai ter, isso é ilusão. O xadrez é longo prazo. Né? Eu comparo muito xadrez com música, que eu já dei aula de violão e tinha gente que, tipo, chegava em uma semana já dizia, eu quero aprender tal música, como, tipo, se fosse, eu quero chegar a isso, mas eu quero em tanto tempo. E tem vezes que não é assim, cada pessoa aprende num ritmo. Tem coisas que você vai aprender, tipo, dominar numa semana, eu vou levar um mês, mas vou dominar também. E o tanto que a pessoa se esforça também no sentido de... O tanto que a pessoa, ela faz o que você está pedindo, essa é uma outra coisa. Às vezes a pessoa vai, faz a aula, você mostra um tanto de coisa, pede para ela seguir mais a risca o que você está fazendo, e você chega na outra semana, a pessoa fez 10% que você pediu. Então, eu até falo assim, os alunos meus que tiveram grandes evoluções, né, eram aqueles alunos que faziam mesmo ali o que você pedia, né? E fazia além, entendeu? Os que estudavam mesmo, de verdade. Então tem muito aluno assim, eu posso dizer, chega 10 alunos, né? De 10 alunos que você pede para fazer alguma coisa, eu posso dizer que às vezes 2 fazem. Então é a realidade. Isso é muito comum em toda a didática que você pensar no Brasil. Não, isso eu tô falando de adulto, de tudo, entendeu? Então, não tô falando só de criança não, entendeu? Então, assim, você pede uma coisa, chega semana que vem, eu tive isso, eu tive aquilo. Infelizmente, nós temos problemas mesmo, sempre tem limitações, e aí, no fundo, o resultado final não é tão bom quanto você espera, entendeu? Verdade. Então, é difícil, né? É difícil. Eu posso falar assim, hoje o título de mestre nacional está banalizado, né? Isso aí não tem jeito, né? Estão meio que distribuindo o mestre nacional aí. Isso aí, mais polêmica que eu preciso de like, pode continuar. Eu falo assim, antigamente chegar aos 2.200 feed, né, 2.200 CBX, que era a regra ali, era uma coisa assim um pouco mais difícil. Acho legal às vezes dar um título sim, um campeão brasileiro merece, mas do jeito que eles estão fazendo, dando o título de mestre nacional ali para várias categorias, inclusive eu tive alunos que ganharam o título assim,
Isso não tira o mérito do título da pessoa, de jeito nenhum. Mas, no fundo, dá uma banalizada ali no É título, né? porque, assim, eu vejo esse lado, já que você comentou, eu acho que se tipo, a organização por trás acha que isso, digamos, facilitar a chegada a um título, se isso é incentivar xadrez, isso não é incentivar xadrez. Isso é um sistema de você formar muitos jogadores, mas com pouca qualidade, em certa parte. Não, Porque num certo ponto incentiva. Num certo não, ponto é mas incentivador, sim. eu comparo isso muito com, pronto, o sistema escolar que, em certa parte, facilita muito acesso a bolsas para professores no Brasil, por exemplo. Aí, Sim. só que em muitas partes não tá olhando a qualidade daquilo. Tá chegando muita gente, incentiva muita gente a estudar para ser professor, porque vai ter uma graduação, vai chegar, mas o sistema muitas vezes não se preocupa tanto com a qualidade ou a experiência da pessoa para essa área. Eu vejo isso um pouco no xadrez. Não sei se você concorda. Não, essa parte, assim, política, assim, é difícil, né? O pessoal gosta muito de criticar quem que tá no poder, essas coisas aí. Mas, no fundo, a hora que você pegar o negócio para administrar, você vai ver que o negócio não é tão fácil, né? É Pronto. fácil falar, é fácil criticar, Pra, mas vamos lá, coloca soluções em prática. Então, é, essa parte eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu estava dizendo assim a questão do título. Então, assim, o título hoje deu uma banalizada, ficou um pouco mais fácil, né? Não tirando o mérito de nenhum que conseguiu. tem No um fundo, é certo um sonho esforço, né? pessoal. Todo mundo que conseguiu tá super de parabéns, né? É muito legal a pessoa ter atingido. Para o marketing do xadrez, no fundo, isso que foi feito ajuda a incentivar o xadrez, sim. A pessoa chegar com um título de mestre nacional lá, um diploma lá, numa prefeitura, num lugar, num patrocínio, numa Tem isso, empresa, né? Muitas vezes isso difunde o a xadrez. E a pessoa gente vai ser o precisa. primeiro da sua cidade, né? Muitas vezes é um momento, digamos, meio que dá aquele guincho para outras pessoas quererem, né? Tem isso também. Sim. E isso tem um lado super positivo, porque assim, como eu estava dizendo, ajuda a atrair mais pessoas e até mais recursos, né, no geral, é sempre muito bom, né? O lado ruim é que às vezes aqueles profissionais que já chegaram da forma mais suada são desvalorizados, né? Da mesma maneira eu falo assim, lá no início, né? Eu devo ter sido um dos primeiros, não devia ter muita gente ainda quando pediu o título, né? Foi ali 2012 para 13 ali naquela época, não tinha muita pessoa com título, né? Então era questionável, né? Então o pessoal questionava, olhava com cara feia. Depois de um tempo o pessoal foi vendo que aquilo começou a ser um objetivo mais próximo, né? O Master Feed realmente é duro de chegar, né? É uma coisa mais dura. Então ficou um título mais real, né? Para aquele jogador amador que está ali sempre, se tornou um título real. Tem um Chegar primeiro um título de mestre. degrau, né? Para incentivar, digamos assim. Você Isso. Então olha pra você ver, ó, quantas coisas positivas a gente conseguiu tirar aí. Eu acho que só não poderia deixar de desincentivar, né, o outro, o que chegou mais duro. Tipo assim, facilitar em excesso, né, que eu acho que é o que está isso é acontecendo. um ponto forte. Pra, pra, É, gente, pra gente terminar, né, que tá muito extenso, já tomei muito seu tempo, eu queria que você me falasse, assim, vamos fazer umas perguntas, você respondesse bem rapidinho, assim, vamos fazer tipo um bate-volta, sim. vamos lá. Xadrez, profissão ou hobby? Para mim é os dois. É os dois. É uma profissão, não tem jeito, né? Cas- Mas é o hobby, é Kasparov, paixão, né? Kasparov ou Karpov? Opa, Kasparov. Kasparov. Admiro o Karpov demais, mas Kasparov. Copa do Mundo ou Olimpíada de xadrez? Ah, Olimpíada, eu acho que Olimpíada é um torneio fantástico, né? É um Olimpíada da... sonho, quem sabe um dia eu chego lá. Oh, e vamos deixar que aqui vai estar sempre portas abertas para você. Quando virar MI, vamos dar outra entrevista para aqui, vai que o canal tenha crescido. Pronto. E para terminar, agradecer a você a presença. Eu acho muito legal ter assim, você tá me incentivando não só a produzir mais conteúdo, como a estudar, porque eu sou bem iniciante tanto no xadrez como nesse negócio de produzir. Eu quero que, para deixar aqui para todo mundo, defina o que é o xadrez para você na sua vida, assim.
O xadrez hoje, ele é assim, né? No caso, esse lado que você falou, né? Profissão ou hobby. Então, o xadrez, ele é exatamente a profissão que eu exerço, né? E o xadrez é uma ciência, então constantemente estudando, né? Tem que estudar muito aí. Então, para mim, o xadrez é uma ciência e uma arte, né? Porque a gente sempre admira muito. Cada vez mais que você estuda, que você entende uma coisa ali nova, o xadrez é uma arte. Então, para mim, ele é profissão, ciência e arte, né? Pois né, Eri, muito obrigado, cara, por aparecer nesse primeiro podcast do meu canal. Valeu mesmo. Talvez a gente jogue um contra o outro lá no, na Copa Peão passado, que você vai participar, eu também Ah, vou. sim, sim. E eu quero que você também me passe seus contatos, assim, pra eu deixar na descrição desse vídeo, pra quem quiser, tipo, chegar até você, pra perguntar sobre aulas, tirar qualquer dúvidas. Você, Geralmente aulas aí eu tenho um preço legal, bem se acessível, você quiser né? falar também aí como funcionam as É. aulas, fica à vontade, fala aí rapidinho pra gente terminar, que eu já tomei muito É. teu tempo. Não, as minhas aulas geralmente eu até falo, né? São aulas bem personalizadas, né? Então, o que é uma aula personalizada e o que é uma aula, assim? Uma aula é eu montar uma aula de algum conteúdo, lá uma estrutura de peões, para você e mais 50 pessoas, Hum, quase independente do nível, vão passar a mesma aula. Né? Às vezes a aula vai ser muito bem estruturada, arrumadinha. E uma aula personalizada é uma aula para você. Então nós vamos trabalhar as suas aberturas, o seu meio de jogo, o seu final, a sua parte psicológica, o seu tempo de treinamento. Então nós vamos montar algo para você. Né? Então as minhas aulas, às vezes o pessoal pergunta qual que é o segredo aí dos seus alunos ter muito resultado. Eu acho porque às vezes eu dou um toque, esse toque mais pessoal, né? Dá muito mais trabalho, logicamente, para o treinador, né? Por isso que eu me considero um treinador, que eu acho que quem dá uma aula mais preparada, na minha opinião, ele é um professor. É uma aula mais que tem um conteúdo de muita qualidade da mesma maneira, mas não tão personalizado. Isso é uma aula, como na escola, a gente segue lá um livro, né? ah, A gente segue um método, né? E o treinamento não, o treinamento é treinador e você é o atleta, né? Então eu vou trabalhar a pessoa. trabalhar as Então, qualidades, as dificuldades dele, né? Tipo, isso. você tenta Então, ser flexível ao que o aluno precisa, no caso, não é isso? sim, tentar mostrar ali para o aluno. Às vezes o aluno tem uma forma de pensar, você vai tentar mostrar o outro. Sempre dá muito trabalho, sempre dá muito conflito, mas é nesses conflitos que a gente chega em soluções, né, para tentar melhorar o jogo, né. Isso. Então é isso, a aula funciona desse jeito. Então, quem tiver interesse, olha aí na descrição do vídeo aí o contato, né. E é isso aí, agradeço aí a oportunidade e sucesso aí para o canal. Valeu, Nery. Fica com Deus. Abraço. E muito obrigado mesmo por chegar assim até a mim, até meu público, que hoje é pequeno, mas eu tô trabalhando para crescer. E eu acho muito bom assim você que já é um jogador experiente compartilhar experiência, porque é uma coisa que eu vi, não lembro onde, mas é tipo aquela frase: não adianta você ser um baú de tesouro se você tá no fundo do mar, você não vai servir para ninguém. Então, Nery, abraço mesmo, fica com Sim, Deus e o canal tá sempre aberto. Quando quiser amém. aparecer aqui, só chamar, você já tem meu contato. Valeu. Beleza, tá certo. Até mais aí, tudo de bom.